Olá, QA, tudo bem? Eu sou o Fernando Papito e quero te dar boas-vindas à segunda aula da nossa Masterclass de Cypress. Bom, na aula passada nós fizemos o desenvolvimento da nossa API de cadastro de livros com auxílio do ChatGPT. Vamos recapitular aqui para a gente ver o que nós construímos. Então nós temos aqui um projeto Node, temos o arquivo package.json, que tem o Mongoose, que é o framework para persistir dados no MongoDB, e temos o Express, que é o framework para desenvolver a nossa API. Também implementamos o script start, que vai colocar no ar, que vai usar o Node para subir o arquivo app.js, que é o arquivo principal do nosso projeto. Dentro desse arquivo, nós temos aqui a configuração da nossa API subindo na porta 5000, temos aqui a conexão com o banco de dados MongoDB, na qual nós temos um cluster na nuvem, conforme fizemos na aula anterior. Temos a modelagem de dados, que tem o título, o autor, a editora, ano de publicação e número de páginas, e também temos a rota, que tem implementação aqui dos métodos HTTP POST para cadastro, GET para obter uma lista de livros, GET por ID para obter um único livro através do ID, e também o delete. Eu comentei na aula passada que isso aqui era um CRUD, mas não é um CRUD, porque um CRUD, né, ele é Create, Read, Update, Delete. Esse aqui ele não é um CRUD porque não tem o update. Ele tem o create, ele tem o delete e tem o read, que são os métodos get para fazer a leitura para obter as informações. Como não tem o update, então não podemos entender como um CRUD. É quase um CRUD, né? Mas vamos seguir nessa linha aqui, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o terminal, vou acessar a pasta do projeto, que no meu caso está lá no C2 pontos, esqueci. Então deixa eu dar um ls para eu lembrar aqui. Papito Masterclass. Então vamos lá. Papito Masterclass, cd Papito Masterclass, agora sim. E aí nós temos a pastinha livro API. E aí digitando ls eu posso ver os mesmos arquivos e pastas que eu estou vendo aqui no Visual Studio Code. Para colocar a API no ar, você digita npm start, só isso, né? E aí ele já vai colocar a API no ar. Vamos testar, ó. npm start, servidor rodando na porta 5000. Vou abrir aqui o Visual Studio Code para abrir aqui o Postman integrado. Temos aqui algumas requisições que foram feitas na aula anterior. Vamos pegar o get para obter livros. Deixa eu dar um send aqui. Não tem nenhum livro cadastrado, porque na última aula a gente fez a exclusão do único livro que foi cadastrado. E aí se eu pegar aqui o post, nós temos a requisição de cadastro, que tem aqui no body o nosso JSON bonitão. Vamos testar, né? Então eu vou clicar no send, retornou 201, quer dizer que deu certo, e aí ao obter aqui livro, agora fazendo o get, eu posso ver que a API está funcionando. Beleza. Voltando aqui para o terminal, o que nós vamos fazer? Eu vou apertar o Ctrl C para tirar a API do ar, e aí eu vou digitar o comando npm i de install, e aí eu vou digitar Cypress-D. O que é esse "-d"? É um argumento para instalar o Cypress como dependência de desenvolvimento. E um outro detalhe, eu estou instalando o Cypress no mesmo repositório onde eu tenho o código-fonte do software. Essa API não deixa de ser um software, né? Esse é um padrão? É um padrão. Eu tenho que trabalhar nesse padrão? Não necessariamente. É muito comum você criar um projeto de teste de API que não está no mesmo repositório do software. Isso acontece quando eu tenho uma equipe de QA que não trabalha tão junto com a equipe de dev. Por mais que eles estejam dentro da mesma squad, de repente, na parte de código eles não trabalham tão juntos. Então você pode ter um projeto separado, mas também é muito comum você ter o teste automatizado junto com o software, no mesmo repositório. É uma prática interessante, não é difícil de gerenciar, mas também não é muito fácil. É uma questão de maturidade da equipe, beleza? Vamos lá, já instalou aqui o Cypress bonitinho, e voltando para o VS Code e clicando aqui no explorador e em seguida no package.json, veja que nós temos o Cypress dentro da seção Dev Dependencies. Por quê? Porque o Cypress é uma dependência de desenvolvimento. Se eu estiver publicando essa API, uma vez que ela está testada e funcionando bonitinho, se eu estiver publicando essa API em um servidor que tem a configuração da variável de ambiente node env igual a production,
Ao instalar as dependências, tudo que está em Dev Dependencies não será instalado. Por quê? Porque é uma dependência que só vai rodar em ambiente de desenvolvimento. Então isso é interessante por quê? Porque lá no servidor de produção eu não preciso instalar aquilo que eu não vou usar, que no caso é o Cypress, entre outras dependências que servem para desenvolvimento e testes do software, beleza? Bom, uma vez com o Cypress instalado, você vem aqui no terminal, vamos limpar a tela e vamos digitar npx Cypress Open. Esse aqui é o comando clássico para subir a interface gráfica do Cypress. Como é tudo novo aqui, né? É uma instalação nova, eu vou permitir e aí ele vai trazer essa janelinha aqui para gente, né? No meu caso, a versão é 13.14.1. Nesse momento, essa é a versão estável liberada, a última versão, tá? Vou clicar aqui em Continue e aí eu tenho aqui duas opções para começar. Eu posso começar com teste end-to-end ou com teste componente. No nosso caso vai ser o teste end-to-end. Mas peraí, teste de API end-to-end? Muita gente acha que teste end-to-end é teste de interface, mas não é. End-to-end é ponta a ponta. Pode ser de interface, pode ser de API, pode ser de um serviço que roda em background, porque é um teste de ponta a ponta, independente da camada de apresentação, tá bom? Então, vai ser um teste end-to-end. E aí eu clico aqui nesse quadradinho. Tá um pouco lento, mas vamos lá, né? Aí ele vai para essa janelinha aqui. Aqui ele vai mostrar para a gente quais são os arquivos que vão ser adicionados ao projeto. Então, nós vamos ter o arquivo principal, que é o cypressconfig.js, o arquivo end-to-end dentro da pasta support, que por sua vez vai ficar dentro da pasta Cypress, o arquivo commands dentro de suporte e o arquivo example.js dentro de fixtures. Aqui a gente pode trabalhar com as massas de teste, tá bom? Clicando em continue, ele vem para essa outra janelinha para eu escolher o navegador. Mas peraí, a gente está criando um projeto de teste de API e eu tenho que definir obrigatoriamente um navegador? Sim, porque o Cypress foi feito para testar aplicações web. Porém, ele tem todos os recursos para testar uma API REST de forma maestral, é assim que fala? Maestral? Bom, deu para entender, né? Ele tem todos os recursos para testar uma API REST muito bem. Deu para entender, beleza? Então, nesse caso, eu vou escolher o Electron porque ele é bem levinho, tá? E aí, clicando aqui em Start, ele vai abrir o navegador. Detalhe, por mais que eu tenha que definir um navegador, o Cypress ele vai fazer a requisição HTTP na API por debaixo dos panos, usando os recursos que ele tem para consumir a API. Você vai ter a impressão de que o teste vai estar rodando no browser, mas não vai estar. Ele vai estar consumindo a API pelo protocolo HTTP do Node, bonitinho, tá bom? Tranquilo. E aí, se você clicar aqui em Scaffold Example, ele vai criar uma série de exemplos para você estudar, ou você cria aqui um new spec, que é um teste simples de exemplo, que é o que nós vamos fazer. Então, clicando nesse quadradinho, eu vou dar o nome aqui de livro, cy.js, e vou clicar em Create Spec. Como o Cypress foi feito a princípio para testar web, ele já vai abrir aqui uma página de exemplo do Cypress, para a gente ver como que o teste é executado, beleza? Mas tranquilo, a gente resolve isso. O importante aqui é que o Cypress está funcionando no nosso projetinho, beleza? Então, voltando para o VS Code, veja que agora nós temos, além do package JSON com a dependência Cypress como desenvolvimento, também temos a pasta Cypress e na raiz do projeto, ou seja, na pasta livro API, temos o arquivo cypressconfig.js. Esse arquivo não fica na pasta Cypress, ele fica fora, ele fica no projeto. Então aqui a gente tem um projeto compartilhado, onde eu tenho código em SRC e testes de ponta a ponta na pasta Cypress, beleza? Muito bem. Expandindo o Cypress, nós temos a camada end-to-end com o arquivo livro CYJS, fixtures e suporte, beleza? Muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Postman, tá vendo? Vou clicar aqui no Postman e vou clicar em cadastro de livro. O primeiro teste que eu vou automatizar é o de cadastro. E aqui nós temos a requisição HTTP, tá vendo? Que vai nessa rota aqui. Vou pegar essa rota, vou fazer de outro jeito.
Tá vendo aqui esse linkzinho chamado Code? Olha que da hora. Se eu clicar em Code, eu consigo converter essa requisição para uma versão em código. E aqui ele traz o cur para rodar no shell script. No shell script não, no terminal. Mas eu também posso ver aqui uma versão codificada em Golang, posso ver em Java com UniRest, posso ver aqui em C Sharp com REST Sharp, posso ver que mais JavaScript com jQuery, muito comum, principalmente nos anos 2000. Node.js com Axios, que é super comum, né? Então eu vou pegar essa versão Node.js com Axios, vou copiar clicando nesse botãozinho aqui, ó. Por quê? Porque com isso eu já tenho meio caminho andado, ou talvez muito mais do que 50% da minha automação, beleza? Bom, copiando esse código, e isso é um recurso sensacional do Postman, eu volto aqui para o livro CY Spec e vou colar todo esse código aqui embaixo. Obviamente que vai dar problema de sintaxe, tá? Só que eu não vou salvar. Então eu vou pegar a massa de teste aqui, ó, que está no let data, passando um JSON stringify, vou recortar e vou colar dentro do meu caso de teste, que ainda não está com o nome ideal, mas eu vou deixar assim por enquanto. Não preciso trabalhar com JSON stringify nesse caso, então eu posso tirar essa função, tiro aqui, ó, o parênteses para não dar erro de sintaxe, e ao invés de let eu vou usar const, porque aí vai ser um objeto que não é mutável, let é uma variável, const é uma constante, e aqui eu vou chamar de livro, para ficar bem coerente e bonitinho. Então eu já tenho a massa de teste que foi usada lá no teste manual. Olha que da hora. Beleza. Veja aqui que ele tem aqui um letConfig, onde ele define o método post, onde ele define aqui o max body length infinity, a gente não precisa disso. Tem a URL que é super interessante e tem o cabeçalho falando que é application JSON, content type application JSON, e aqui ele tem a obtenção da resposta pelo Axios e tudo mais, né? Beleza. Aqui no caso nós vamos usar o Cypress, então a gente muda um pouquinho, mas dá para ter uma noção de como que as coisas funcionam. No Cypress fica assim, ó, cy.request, aí você abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves para criar um bloco, tecla Enter e dentro desse bloco você vai definir o que? A URL. Qual que é a URL da API que eu quero consumir? Essa aqui, ó, o endpoint. HTTP, localhost, 5000 API /livros. Então recorto e colo, perfeito. Depois eu defino o método post, eu posso até copiar aqui, porque o objeto tem a mesma definição, ó, método post. Eu só gosto de colocar o post em caixa alta, que é padrão do Cypress. Depois eu tenho aqui o body. No body eu passo o quê? Eu passo o livro, que é o meu corpo dessa requisição, tá? Depois eu pego um callback aqui, then response, aí eu abro aqui uma funçãozinha, e aí dentro desse bloco desse callback eu vou pegar e vou fazer o seguinte, cy.log response.code, eu quero pegar o código de resposta dessa requisição. O resto aqui eu apago, né? Então, usar o esqueminha de código lá do Postman é legal porque ele já traz um código exemplo, inclusive se for uma API um pouco mais complexa, você vai ver várias informações que são relevantes e você consegue fazer um deparo aqui para o Cypress para acelerar o processo de automação, tá bom? Vamos lá, Ctrl S para salvar, venho aqui no Cypress e já começou dando ruim, ó. Tá falando aqui, vamos ver o que aconteceu, ó. Ele tá dando um connection refused, ó, refused aqui. Por quê? Porque a API não está no ar. Então ele está tentando consumir um software que não está online. Por quê? Porque eu tirei a API do ar para colocar o Cypress no ar. Então eu tenho que abrir o quê? Mais uma aba do terminal. E aí nessa outra aba eu vou acessar aqui de novo, ó, Papito Masterclass, livro API e vou digitar npm start para colocar o software no ar, porque está tudo local no meu computador e no seu também, né? Beleza, agora nós temos a API no ar, volto aqui para a interface do Cypress, vou dar um refresh e agora deu bom. Oh, olha que legal, né? Deu bom. Post retornou 201, só que no log ele não trouxe a informação que eu queria logar. Por quê? Porque na verdade não é response.code, é response.status. Eu confundi aqui, faz parte.
response.status, vamos dar um refresh e testar de novo. Quando você salva um arquivo Cypress, né, ele já faz o auto reload aqui quando você está com a interface aberta. Dá para desligar isso, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto do auto reload. Então olha só, agora sim está trazendo o 201. Se eu der um refresh aqui, vai funcionar muito bem. Então eu tenho aqui um código em Cypress que está testando o cadastro de livros e retornando o status code. Está validando alguma coisa? Não está validando nada, mas eu já sei que eu consigo consumir uma API usando o Cypress, beleza? Muito bem. Para melhorar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Describe e vou mudar a descrição para /livros, que é a rota que eu estou testando, e o método que é post. E aqui eu vou colocar o seguinte: deve cadastrar um livro. Um novo livro. Pronto. Agora está bonitinho. Salvei. Ele já vai rodar com essa descriçãozinha atualizada, super coerente com o objetivo do meu teste. Olha que bacana. Está testando post na rota livros e o cenário é deve cadastrar um novo livro. Muito bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Detalhe. Aqui nós temos o Cypress rodando no Electron, né? E aí, se você olhar aqui no cantinho, você não vai ver nenhum resultado. Por quê? Porque você está testando o back-end, você está testando uma API, né? Não está testando front, então não tem resultado para ser apresentado aqui. Porém, você pode adicionar uma biblioteca que faz com que essas requisições mostrem resultados aqui na interface. E isso facilita muito o processo de automação, o processo de execução, principalmente na etapa de implementação do teste automatizado, tá? Então, o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, eu vou acessar esse site aqui, npmjs.org, que é o site oficial do Node Package Manager. Vou digitar aqui, Cypress API, e vou clicar em Search. Ele vai trazer aqui algumas opções, vai trazer algumas opções aqui de plugins, extensões, frameworks e tudo mais, né? Bibliotecas, mas nós vamos usar essa aqui, Cypress-plugin-API. Clicou aqui, ele já traz mais detalhes, inclusive uma documentação de como funciona esse plugin, né? E aqui no cantinho ele tem o comando de instalação. Vou copiar esse comando de instalação que está aqui no cantinho, vou lá no terminal, vou na aba onde nós temos o Cypress rodando, vou dar Ctrl C para desligar o Cypress, vou colar esse comando e acrescentar o argumento "-d", porque eu também vou instalar esse plugin como uma dependência de desenvolvimento, tá bom? Então, instalando, a gente coloca o Cypress no ar de novo. Ou melhor, ainda não. Vamos fazer o seguinte. Voltando aqui para a página do plugin, para ele funcionar, a gente tem que fazer o seguinte, tem que colocar um import ou um require no arquivo end-to-end.js. Se você for usar um projeto com TypeScript, só vai funcionar com o import. No nosso caso, funciona tanto com o import quanto o require. O require é o modelo convencional de importar bibliotecas no Node, tá? Mas o import funciona no nosso projeto, então você copia esse código aqui, vai lá no arquivo, vamos abrir aqui o nosso projeto no VS Code, nesse arquivo aqui, já estava aberto, mas eu vou abrir de novo, Cypress support end-to-end.js e cola aqui. Tanto faz a ordem, tá? Cola aqui. Eu prefiro, na verdade, colocar antes do comments. Então fica assim, e antes do comentário, né? Senão fica meio zoado. Então vai ficar assim. Agora ficou bonitinho, tá vendo? Você está importando o plugin no arquivo end-to-end, tá bom? E ao invés de usar request, você vai usar a partir de agora a API. E aí você salva, volta aqui para o terminal, npx Cypress Open, para colocar a interface do Cypress no ar de novo. Já vai subir mais rápido dessa vez. End-to-end, Electron, e aí nós vamos executar o livro CYJS. E olha só que resultado bacana. Agora você tem request e tem response aqui na interface. Fica muito melhor para você poder analisar, para você poder entender, se você encontrar um problema, para você poder ter informações para poder passar para o desenvolvedor, né? Muito prático, muito bacana. Isso aqui vai para o relatório, é muito legal, né? Beleza. Agora nós temos um projeto bem bacana, né? Só que nós não estamos fazendo nenhuma validação. Eu sei que está retornando 201 porque eu estou vendo aqui, Eu estou vendo aqui que retornou 201,
Eu estou vendo aqui no log, né, que retornou 201, por isso que eu estou entendendo que o teste passou, mas o Cypress em si não está fazendo essa validação. Então eu venho aqui no nosso código, o nosso teste automatizado, e ao invés de colocar um cy.log, eu vou colocar um expect. Expect response.status to EQL 201. Então eu espero que o status code da resposta seja igual ao código 201. Se for 201, quer dizer que deu tudo certo. Podemos tirar o log, Ctrl S para salvar, volto aqui e agora ele está validando. Olha que bacana. Agora nós temos um teste que faz o cadastro do livro e valida o status code. Agora nós temos uma validação, beleza? Você viu que aqui, ó, quando eu posicionei o mouse aqui, ele não mostrou o response, porque ele ainda não tinha feito, ele ainda não tinha finalizado o teste. Quando ele finaliza o teste, ó, você vê todas as informações na tela, beleza? Beleza. Porém, nós não estamos validando o conteúdo, o resultado desse cadastro, uma vez que quando eu faço o cadastro, ele devolve aqui, ó, o título, o autor, a editora, número de publicação, número de páginas e o identificador, que é esse campinho aqui, ó, underline ID. Para fazer a validação, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente vem aqui, logo após a validação do status code, dentro desse bloquinho do callback, e faz essa implementação aqui, ó. cy.log, vamos começar com o log, só para a gente entender a informação. E aí a gente passa aqui, ó, response.body, para pegar o resultado da resposta, tá bom? Ctrl S, salvei, vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele trouxe um objeto com 7 informações, com 7 campos, tá bom? E aí se a gente olhar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse último campo, o sétimo campo, é esse underline V, que ele é relacionado à versão. Não precisa se preocupar com isso aqui, beleza? Mas ele traz aqui 6 campos que são verificáveis, não é verdade? Então, olha só o que a gente faz. A gente vem aqui... detalhe. Aqui no log, ele traz como um objeto, porque é o tipo de dado que vem da resposta da API. Se você colocar aqui um JSON.stringify, né? Stringify, e colocar colocar o response.body dentro da função stringify, olha só que interessante. Ele traz aqui pra gente um erro, porque eu escrevi errado. Tudo bem, vamos corrigir. Então vamos lá, JSON.stringify. Acho que eu coloquei o G mudo, deve ter sido isso. Então, agora sim está com o nome certinho, o autocomplete me ajudou. E olha só que bacana, agora a gente vê no log a resposta. Curtiu? Espero que sim. Então, voltando aqui para o código, vamos fazer o seguinte, ó. Expect, agora sim, expect response.body, e aí eu vou pegar o que? O título, e vou comparar com o que? ToEQL, vou comparar com o que? Com a massa de teste, ó. Livro.título. Vamos salvar para ver se dá certo. Olha só que bacana, deu certo, ó. Validou o título. Muito bom. Beleza, agora eu venho aqui, ó, e faço um expect response.body autor to.toEQL livro.autor. Vou copiar e colar para validar o resto, né? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. E aí a gente valida a editora, valida o ano de publicação e valida também o número de páginas. E aqui a gente passa, né, as informações que vêm da massa de teste. Olha que bonitinho. E com isso a gente valida aqui todos os campinhos que foram usados para fazer o cadastro. E a gente tem tudo passando bem bonitinho. Tá vendo que legal? Show de bola, né? Só que a gente não está validando o ID, né? Por quê? Porque eu não tenho o ID na massa de teste. O ID ele é gerado depois que a API cadastra e depois que o Mongoose devolve o identificador para a aplicação. Então, como que eu valido o ID? Bom, a gente pode fazer assim, ó. Você vem aqui e coloca assim, ó. Expect, para começar, tá? Expect
response.body.underline-id to not.be.empty. Não deve estar vazio. Como eu não sei qual é o ID a nível de teste, como o meu teste não sabe qual é o ID, mas sabe que esse campo deve estar lá, ele verifica se o campo não está vazio. Então, além de verificar a existência deste campinho, também garante que ele não vai estar vazio. Então, é uma boa validação para começar. Ctrl S, salvei. Vamos tirar o log, né? Não precisa mais. Então, aqui a gente tem as validações de dados, a garantia de que o campo ID vai ser retornado e que não será vazio, ou seja, que teremos um ID, e também a validação do status code, que é super importante, tá bom? Então, olha só que bacana, passou lindamente, está garantindo que o ID não está vazio e que o campo está lá, né? Se eu der um refresh aqui, olha que bacana, está rodando e temos aqui o nosso teste de cadastro de livro automatizado com Cypress, funcionando muito bem, o que é muito legal mesmo. Só que agora eu vou dar uma olhadinha lá no banco de dados. Por quê? Porque eu fiz muitos testes de cadastro. E tem algo que está meio estranho. Então vamos lá. Eu vou lá no MongoDB, vou clicar aqui em Database, uma vez que eu estou na empresa e no projeto certinho, ó. Empresa Papito Dev, projeto livro API, clico aqui em Database. Temos aqui, ó, vou clicar em Browse Collection. E aí nós temos aqui, ó, o banco de dados, que está com o nomezinho de teste, e a coleção de livros. No MongoDB, nós não temos tabelas. Isso aqui é uma coleção, ou collection em inglês. Temos o banco de dados, que chama teste, mas aqui nós temos uma coleção. Vamos falar em português, coleção. No SQL, no Oracle, no MySQL, no Postgres, nós temos o banco e temos as tabelas. No MongoDB, nós temos o banco e coleções. No banco tradicional, relacional, convencional, nós temos dentro das tabelas os registros. No MongoDB, nós temos coleções, que é como se fosse a tabela, e dentro das coleções nós temos documentos, tá bom? E o documento aqui no MongoDB, ele tem o formato muito parecido com o JSON. É o primo do JSON. A gente chama aqui de Bison, né? BJSON, né? É JSON, beleza? No final é JSON, tá bom? Bacana. Então, olha só quantos documentos foram inseridos nessa coleção. 22 documentos. Nós temos aqui 22 livros com as mesmas características. Esse é o ponto. Nós temos 22 cadastros do livro Senhor dos Anéis, o mesmo autor, a mesma editora, até porque pode ter livro com o mesmo, mais de um livro com o mesmo autor, com a mesma editora, o mesmo ano de publicação, o mesmo número de página, mas eu não posso ter um livro duplicado. É aqui que está o ponto. Então nós temos aqui, ó, 22 livros O Senhor dos Anéis que estão duplicados. Toda vez que eu faço um teste aqui automatizado, ó, vou rodar mais um teste, ó. Rodei mais um, vou rodar mais uma vez, rodei mais 3 vezes. Se eu voltar aqui no banco, vamos dar um refresh aqui, ó, refresh. Agora nós temos 25 documentos, ó, 25 documentos. Por quê? Porque a API, ela não tem uma regra de negócio para garantir que nós não podemos cadastrar um livro com o mesmo título, ou seja, um livro duplicado. Nós não temos essa regra de negócio. Tudo bem. Então, eu vou vir aqui no nosso projeto e vou pegar esse teste, que é o caminho feliz, vou copiar, venho aqui embaixo, vou colar e vou mudar a descrição para não deve cadastrar um livro duplicado com o título duplicado. Agora eu tenho 2 testes automatizados. Um para cadastrar um novo livro e o segundo que não permite cadastrar um livro com o título duplicado. Eu vou usar a mesma massa. Até porque esse segundo teste vai depender da execução do teste anterior, beleza? Só que o resultado esperado não deve ser o status code 200. Deve ser o quê? Sei lá, vamos colocar 400, que é um erro do lado do cliente.
de quem está consumindo a API. O cliente, no caso, é a aplicação que consome a API, beleza? E aí, vamos colocar o seguinte, ó, que além de retornar 400, vamos colocar aqui, ó, que no corpo deve retornar um erro, na requisição, no corpo da resposta, peraí, calma aí que eu gaguejei. No corpo da resposta deve voltar um campo chamado erro com o seguinte texto, com a seguinte informação, ó, livro duplicado. Simples assim. E uma exclamaçãozinha no final. Ou melhor, uma carinha triste. Livro duplicado. Beleza, tá perfeito. Vamos salvar. Ctrl S, salvei. Vem aqui no Cypress. E aí o primeiro teste passou. O segundo teste falhou. Por quê? Porque tá retornando 201. Então ele até parou aqui. Ó. Ele nem validou a mensagem de erro. Tá vendo? Por quê? Porque o Cypress aborta se algum step falhar. Esse step já está falhando, ele abortou e nem fez essa validação aqui embaixo, tá vendo? Então, o Cypress está fazendo o primeiro teste, que cadastra um livro com sucesso, ok. E no segundo teste, ele tenta cadastrar o mesmo livro, ele tenta usar a mesma massa, que é o Senhor dos Anéis, só que ele espera o status code 400, só que está retornando 201. Por quê? Porque a API não está preparada para essa regra de negócio. Então eu implementei o teste primeiro e agora eu vou fazer a implementação no código. É quase um TDD. Isso aqui é quase um TDD, beleza? Bom, então eu vou vir aqui, ó, na camada routes, tá vendo só? E vou vir aqui no método post, tá vendo, ó, post. O que eu vou fazer aqui no post? Eu vou fazer uma verificação. Então, antes de cadastrar o livro e depois de garantir que todos os campos foram preenchidos, eu vou colocar uma regra de negócio. Então, eu venho aqui, ó, e faço o seguinte. Eu vou criar a constante duplicado, com o texto duplicado, que vai ser igual ao que? Ao wait, para aguardar até que livro.find, só que eu não vou usar o find puro, eu vou usar o find one, me dê um único registro cuja o título desse registro seja igual ao título que está vindo na requisição aqui. Se ele encontrar alguma coisa, esse objeto vai ser preenchido. Então eu faço isso aqui, ó. If duplicado, esse objeto retornou válido, retornou um objeto diferente de nulo? Sim, então quer dizer que ele encontrou o livro com o título duplicado. Se isso acontecer, vamos fazer isso aqui, ó. Return, para ele abortar e não executar mais nenhum código daqui para frente, return res.status 400, que é o esperado no nosso teste. E aí a gente coloca aqui JSON com o campo erro com a mensagem que está lá no teste. Eu vou pegar aqui do teste a mensagem que já foi automatizada e vou jogar aqui no código, ó. Para finalizar, eu coloco aqui uma... faltou uma abrir e fechar parênteses, né? Senão ia dar erro de sintaxe. Agora tá bonitinho. Ctrl S, salvei. Agora eu fiz uma regra de negócio na API. Eu implementei um código para garantir que não poderemos cadastrar livros duplicados. Será que funciona? Vamos lá. Eu vou vir aqui no Cypress e vou rodar o teste automatizado de novo. Continua falhando. Por quê? Será que eu implementei errado? Não sei. Mas o fato é que eu fiz essa alteração no código, mas para ele funcionar, eu preciso ir lá no terminal, tirar a API do ar e colocar ela no ar de novo, para subir em memória com esse código que foi atualizado, entendeu? Agora estamos com a nova versão. Volto aqui no Cypress, vamos dar um refresh e testar. Agora o negócio complicou. Agora nós temos um efeito colateral. Olha que erro doido. Agora está quebrando no primeiro teste. No primeiro teste e no segundo. Está quebrando nos dois, né? Mas o mais interessante aqui é que está quebrando no primeiro teste. Já está dando ruim no primeiro. E no primeiro estava funcionando anteriormente. Mas agora está dando ruim. Poxa vida. Certamente é esse código aqui. Então eu vou comentar esse código.
vou salvar, volto lá no terminal, tiro a API do ar, coloco a API do ar no ar de novo? Não. É muito chato ficar colocando e tirando a API no ar. Aqui é um ambiente de desenvolvimento. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui, ó, npm i de install nodemon, que é o node monitor, -d para instalar como dependência de desenvolvimento. Teclando Enter, teremos o nodemon instalado no projeto e aí as coisas ficam mais fáceis. Olha só que legal. Eu venho aqui no nosso código, no nosso projeto, abro o package JSON e agora eu vou criar aqui no scripts um novo script chamado dev. E aí ele vai receber isso aqui, ó, nodemon src/app.js. Agora ele vai ficar ouvindo qualquer código dentro do projeto. Qualquer código que eu alterar dentro do projeto vai fazer com que a aplicação reinicie automaticamente. Só que eu coloquei errado aqui, ó, não é nodemon, é nodemon. Agora tá certinho. Salvei, sintaxe está correta. Volto aqui no terminal, npm run dev, npm start, sobe normal, npm run dev, sobe com o nodemon. Agora ele fica com o ouvinte aqui. Qualquer alteração que eu fizer, já faz um refresh automático. E isso me traz o quê? Produtividade. Beleza? Bom, agora nós temos aqui o nodemon, só que é importante a gente lembrar o quê? Que nós comentamos o código com a regrinha de negócio. Então eu vou voltar aqui para o Cypress e vou rodar o meu teste automatizado de novo. Agora voltou ao que estava antes. O primeiro teste passa, o segundo falha, porque a regra de negócio não existe. Então eu venho aqui no código, aqui no arquivo de rotas, vou descomentar para eu entender o que está acontecendo. Ctrl S, salvei. Veja aqui no terminal que ele já fez o refresh. Isso é muito legal. Voltando aqui para o Cypress, eu vou dar um refresh e agora ele vai falhar os dois. Ó. Agora os dois testes estão falhando. Né? Vamos analisar pelo teste automatizado para a gente tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então eu vou minimizar o segundo teste, que é o de duplicidade, vou maximizar o primeiro e vamos tentar resolver o problema. Né? Então veja só o que está acontecendo. Ó. O Cypress está retornando para o teste de cadastro com sucesso 400 badge request. Ele já está retornando esse status code. Tá vendo só? E aí se você pegar aqui, ó, no final do teste, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu clicar aqui no teste. Deixa eu clicar aqui no final. Ó, ele não está trazendo response aqui, né? Deveria, né? Ó, tá vendo? O plugin nem é perfeito, ó, não tá trazendo response. Como ele abortou, ele não terminou de preencher a resposta, tá vendo? Eu gostaria que ele trouxesse o response para eu tentar ter mais informações. Porém, eu consigo pegar a resposta aqui na mensagem de erro. É mais chatinho, mas a gente tem que analisar, porque nós QAs, quando encontra um bug, não tem que tirar print e jogar a responsabilidade pro dev. Tem que analisar o erro, né? É o mínimo, né? Esse negócio de ser QA, que no primeiro, na primeira barreira já sai tirando print e abrindo bug no Gira sem entender o que está acontecendo, não vale. Isso aí é QA do passado. Nós QAs modernos temos que entender o que está acontecendo. Esse é o meu ponto de vista, beleza? Então vamos lá. Se você olhar aqui embaixo, você vai encontrar, ó, mais uma informação do badge request, que é o status 400, né? Que está diferente do esperado, porque para o teste de cadastro a gente gostaria de ter um cadastro com sucesso, né? E aqui você tem a resposta, ó, livro duplicado. Então nós matamos a charada. O que está acontecendo? Problema de massa de teste. Acessando o banco de dados e fazendo uma limpeza nas informações, talvez eu consiga rodar esse teste com sucesso. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou deletar a collection inteira. É tipo um drop table, sem medo. Ó, vou clicar na lixeirinha aqui de livros, vou só repetir o valor, que é o nome da collection, drop. Sem medo, ambiente de laboratório é para isso mesmo. Ó. Sem medo, dropei a collection, é tipo um drop table, ou... É pior do que um delete sem where. É tipo isso, mas é pior, né? Beleza, não tem mais. Agora eu venho aqui no Cypress, vou rodar o teste. O primeiro passou, o que é muito legal. Já o segundo falhou, né? Poxa, mas eu gostaria que o segundo tivesse falhado. O segundo está dando badge request. Mas é isso que eu quero.
O primeiro deu certo, ó. O primeiro cadastrou, retornou 201 certinho. O segundo tá dando bad request, retornando o status code 400, que é o que eu espero. Se a gente olhar o teste, vamos voltar para o teste, ó. A gente espera 400. Só que nem tá chegando nessa etapa aqui. Está falhando exatamente ao consumir a API. Por quê? Porque o Cypress, por padrão, ao consumir APIs, espera por padrão status codes da família 200 ou 300, mas 400, 500 ele não espera. Se retornar 400, 500, ele já fala, opa, peraí, alguma coisa errada não está certa. Mas isso para testes de web. Para testes de API, eu quero, de fato, validar status codes diferente da família de 200. 200 é sucesso, mas eu quero validar 400, né? Porque é a regra de negócio aqui que eu estou testando. Não é verdade? Então, olha só. Se você analisar esse erro, você vai ver aqui, ó, que para validar status codes diferente de 200 ou da família 300, você tem que adicionar essa opção na sua requisição, que é fail on status code false, ou seja, ele vai parar de falhar quando o status code for diferente de 200 ou de 300. Curiosidade, status code 300 é relacionado a redirecionamento, não tem nada a ver com o que nós estamos desenvolvendo aqui, mas ele também é um status code de sucesso, tá bom? Então eu vou pegar essa opção com valor, vou copiar e vou acrescentar na minha requisição, ó. Logo depois do body eu coloco aqui, ó, fail on status code false. Então, independente do código de status, ele vai dar continuidade, ou seja, ele vai fazer a validação aqui e se der tudo certo, ele vai validar o campinho erro que vem no corpinho da resposta, tá bom? Então, Ctrl S, salvei e aí vamos ver o que vai acontecer. Falhou de novo. É assim mesmo, teste é assim mesmo. Falhou de novo no primeiro cenário, só que agora está passando no segundo. Olha que curioso. No primeiro ele vai falhar, no segundo ele vai passar. Por quê? Olha só que curioso. No segundo, ele está tentando cadastrar o livro Senhor dos Anéis e a nossa regra de negócio implementada deu certo. A partir de agora, não dá para cadastrar livro duplicado. Agora nós temos uma regra de negócio bacana. Então, por que que o primeiro teste está falhando? Vamos ver. O primeiro teste retorna 200, ó. A gente espera que retorne 201, na verdade, né? Só que ele está retornando 400, ó. Ele está falhando, ele não está retornando 201. Quer dizer, então, que eu tenho que colocar o fail status code nessa requisição? Não preciso. Eu até posso pôr, mas não vai fazer efeito, porque esse teste precisa necessariamente retornar 201. E por que isso está acontecendo? Problema de massa de teste. No teste automatizado, entende uma coisa, grava isso. E se você vê essa frase no LinkedIn, você sabe que é minha. Porque tem muito aluno que pega os meus insights, faz frase de efeito no LinkedIn e não dá os devidos créditos. Então, se você vê, isso você sabe que veio daqui. Mas brincadeira à parte, entenda uma coisa. No teste software, na automação de testes, 50% é massa e 50% é padrão de projeto, código, automação, programação básica e por aí vai. Mas 50% do problema é massa. E existem projetos que pode ser até mais do que 50%. A massa de teste pode ser mais do que 50% do esforço para construir o teste e tudo mais. Isso é uma realidade, olha só. Isso aqui é um efeito colateral que está acontecendo aqui. Por isso que é importante você testar, você aprender automação em um ambiente real, que tem banco, que tem ali algo muito próximo da realidade, porque aí você pega esses problemas e aprende a resolver. Não adianta você ficar treinando, não adianta só, não quer dizer que não adianta, mas não é o suficiente você ficar treinando só naquelas APIs fake que tem na internet, que retorna status code, diversos status codes, diversos tipos de dados. Tudo bem, dá para aprender muita coisa, mas você não pega essas coisas que acontecem no dia a dia e que na maioria das vezes é o que dá mais trabalho para resolver, né? Então é importante aprender no ambiente mais próximo da realidade.
entendeu? Onde você tem acesso ao código, onde você tem acesso ao ecossistema para resolver. O problema aqui é massa de teste. Se você voltar lá no banco e fizer mais uma vez um drop, ó, vou fazer um drop que é mais fácil, ó. Se você dropar a collection, porque já tem o livro, ó, porque foi por conta do teste anterior, né? Se você dropar a collection, agora você vai ter o resultado esperado, ó. Dropei, não tem mais dados. Se eu der um refresh, olha que resultado bacana, verdinho nos dois. Por quê? Porque no primeiro teste ele cadastra e no segundo ele valida a duplicidade. Agora eu tenho o meu fluxo de ponta a ponta perfeitinho, né? Só que se eu rodar de novo, o primeiro teste vai dar ruim. Por quê? Porque a massa de teste já foi para o vinagre, né? Já está queimada, ela já existe no banco. Então vai dar ruim. Bom, deu para entender que o problema é massa de teste. Então eu posso ir lá e instalar uma biblioteca Faker e trocar aqui o meu livro Senhor dos Anéis por um gerador de livro fake. Posso, só que vai inflar o banco. Você acabou de ver que em pouco tempo nós tínhamos aqui 25 documentos cadastrados do mesmo tipo. Com o Faker não vai ser do mesmo tipo, vai ser diferente, mas vai inflar o banco. Se você usar o Faker aqui, vai inflar. Daqui um mês, você vai ter lá mais de 200 livros cadastrados e isso pode trazer um custo para sua empresa, tá bom? Então, nesse caso, eu não vejo vantagem em usar o Faker. Qual que é a melhor estratégia aqui? Na minha opinião, na minha experiência, controlar os dados, controlar os dados. Então, o que nós vamos fazer? A gente vem aqui de novo no npm.org, npm.com. Você digita .org, mas ele volta ele redireciona para o .com. Tá vendo? Se você analisar aqui a requisição dessa request, se você analisar o retorno dessa requisição, npm.org vai retornar 300 porque ele está fazendo um redirecionamento. O 300 é isso, quando ele redireciona para outro endereço. Beleza? Curiosidade. Mas voltando aqui para o npm.com, vamos digitar aqui, ó, Cypress MongoDB. Sempre que você tiver um problema, vem aqui, se estiver usando Cypress, obviamente, ou se você estiver usando Python, vai lá no gerenciador de pacotes do Python, né, no pypi.org e pesquisa alguma coisa lá, beleza? Tem que pesquisar para a gente entender, beleza? Mas olha só, existe essa biblioteca chamada Cypress MongoDB. Ela é muito legal. Clicando aqui, nós vamos ver como é que a gente instala. Então, já vou pegar aqui o comando de instalação. Vou lá na aba onde nós temos o Cypress rodando. Ctrl+C para desligar o Cypress. Ctrl+V, acrescento o "-d", porque também é uma dependência que só deve funcionar em ambiente de desenvolvimento ou testes. Instalado, já pode colocar o Cypress no ar. Voltando aqui, vamos ver como é que a gente usa. Então, eu tenho que abrir o arquivo cypress-config.js. É verdade, se eu preciso abrir esse arquivo, é melhor eu deixar o Cypress desligado. É melhor, para garantir, tá bom? As novas versões até conseguem fazer o refresh quando você altera esse arquivo, mas eu prefiro deixar desligado. Então, voltando aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aqui, ó, no arquivo de configuração, fazer uma importação da biblioteca, criar aqui essa configuração, esse objeto env, que traz aqui as variáveis de ambiente de configuração com a string de conexão do MongoDB, e aqui a gente tem o end-to-end setup node events padrão do arquivo. Não é algo muito complicado, não. Então eu vou pegar esse código aqui, vou pegar primeiro essa linha, vou copiar e vou adicionar aqui no nosso Cypress config.js. Só que eu vou mudar, eu não vou usar import aqui. Aqui, se usar import, dá problema. Então, eu vou usar const, configure plugin, ok, igual a require Cypress MongoDB. Assim é mais garantido. Recomendo, tá? Aqui você usa const require, beleza? Voltando para a documentação, a gente pega esse env todinho aqui, ó. O end-to-end a gente não pega, tá bom? Pega esse env todinho, copia e cola aqui antes do end-to-end. E aí a gente faz as devidas alterações, mas eu vou formatar o código para ficar bonitinho. Bonitinho não, né? Bonitinho. Beleza. Então aqui a gente tem, ó, uma string de conexão do Mongo, né, apontando para um banco de dados local, como se eu tivesse instalado local. Igual a gente viu lá no desenvolvimento da API e tudo mais. Então eu vou pegar aqui, ó,
o app.js que tem a string de conexão bonitinha, vou pegar ela todinha aqui, vou copiar e vou colar aqui no lugar do localhost na porta padrão do MongoDB. Aí a database, ela chama teste, né? Ó, teste. Vamos só conferir. Não custa nada, né? A gente dá um refresh aqui para a gente conferir o nome do banco de dados. O banco de dados é teste e a collection é livros. Essas informações nem são obrigatórias, porque você pode customizar isso depois, trabalhar com outras coleções. Mas eu vou deixar aqui de acordo com a documentaçãozinha, tá? Então, olha só, nós temos aqui a variável de ambiente dentro do arquivo de configuração do Cypress, passando aqui qual que é o banco de dados, qual que é a coleção padrão, e aí voltando para a documentação, a gente pega aqui, ó, essa linha, ó, configure plugin, que é essa que a gente está importando aqui, e adiciona dentro do setup node events. Beleza, salvei. Voltando aqui para o site da biblioteca do Mongo, para Cypress, a gente precisa abrir o end-to-end.js e adicionar essas duas linhas aqui. Então eu vou copiar e vou adicionar no end-to-end aqui, ó. End-to-end. Beleza, vou colocar antes do comments. Ok. Então aqui a gente está importando o comando add comments de Cypress MongoDB /dist/index browser. E estamos chamando essa função aqui para carregar os comandos de Cypress, ou melhor, os comandos de MongoDB adaptados para funcionar com o Cypress. É isso que ele faz. A partir de agora, os comandos dessa biblioteca se comportam como se fossem nativos dentro de um script de teste feito em Cypress. Então, salvando aqui e voltando para a documentação, a gente tem exemplo para criar coleções, para dropar coleções, para... que mais? Ó, para inserir dados, para inserir, para buscar, para atualizar, para deletar. Então eu tenho aqui todas as operações. Tem aggregate, que é um pouquinho mais complexo e tudo mais, mas dá para eu trabalhar muito bem com o MongoDB dentro do Cypress. Isso é muito legal. Ah, mas na minha empresa eu não uso Mongo, eu uso SQL Server. O conceito é o mesmo. Você só vai ter que adaptar e pegar uma biblioteca Node que conecta no SQL e fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui. O conceito não muda. Talvez o que mude é a biblioteca, mas o conceito não vai mudar, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse código aqui, ó. Cadê o Drop Collection? Vou pegar esse aqui, ó. Drop Collection. Vou copiar esse aqui, tá? Esse aqui ele tem o nome do banco, ele tem aqui esse argumento fails sem stly aqui, igual a true. Ele tem um callbackzinho para a gente ver o resultado no CYLog. É um pouquinho mais completo. Esse aqui também funciona, mas esse aqui é mais legal, tá? Então vou copiar porque ele traz mais informações. E aí eu vou lá no nosso teste automatizado e aqui, ó, entre o describe e o primeiro it, eu vou criar um gancho chamado before. Esse gancho vai implementar um drop na coleção livros. Olha que bacana. Qual banco de dados? Teste. E aí aqui ele vai fazer um cy.log trazendo o resultado. Vamos formatar o código. Pronto. Agora eu tenho um teste automatizado que antes de cadastrar um novo livro, ele vai dropar a coleção e vai garantir que os dados sempre serão bons. Por quê? Eu prefiro trabalhar assim do que usar o Faker. Com o Faker eu não preciso disso, mas vai ficar inflando o banco. Com essa biblioteca eu controlo as informações. Isso é muito legal. Então, salvando aqui e colocando o Cypress no ar, npx Cypress Open, vamos rodar o teste sem dropar manualmente aqui, porque se a gente voltar para o banco, ó, existe o livro cadastrado, né? Que foi cadastrado por conta do último teste automatizado que a gente rodou. Só que agora eu quero ver o fluxo de ponta a ponta. Eu quero ver o meu script controlar os dados, recadastrar tudo de novo, né? Será que vai dar bom? Não sei. Então vamos rodar aqui, ó. Já está rodando, a API está no ar. Show! Funcionou. Refresh. Funcionou. Refresh. Funcionou. Agora o meu teste roda perfeitinho, ponta a ponta, fazendo as validações que eu preciso e controlando os dados. E o melhor de tudo, volta no banco. Guarda essa informação aqui. Qual que é o final do ID desse livro aqui, ó? 69C1. Se você der um refresh,
não vai inflar o banco, vai manter um único registro por conta dessa massa e perceba que o ID mudou. Por quê? Porque agora eu tenho um teste que está controlando tudo. Ó. Tudo não, né? Mas ele tem um bom controle de dados. É isso. Então ele faz o drop na coleção, ele cadastra o livro, depois ele vai para um cenário onde ele aproveita a mesma massa para cadastrar o livro e validar a duplicidade. Show de bola! Muito bom! Só que aí o dev, vamos supor que o dev foi lá e fez um ajuste. Ele fez o seguinte, ele foi lá no HOTS e mudou. O usuário pediu para mudar essa mensagem aqui. Livro duplicado tá muito simples, ele quer uma mensagem melhor e esse negócio de colocar a carinha triste aqui é meio informal, ele não quer isso. Então ele pediu para colocar isso aqui, ó. O título do livro já foi cadastrado. Faltou o D, né? Cadastrado, beleza? Exclamação. Agora tem uma mensagem bonitinha, né? Beleza. Salvei. Como eu estou usando o Nodemon, a API já fez aqui o reload, o auto-reload, já está com essa mensagem nova. Se eu rodar o teste, vai falhar, porque o meu teste não tem a mensagem que a gente espera. Ó. Pode ver que está falhando, porque agora a mensagem esperada está diferente da mensagem obtida, né? Inclusive, é isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui, pegar a mensagem correta, que foi alterada a pedido do usuário, né? E vamos atualizar aqui no nosso teste automatizado. Ó. Atualizou a mensagem, show de bola. O teste já rodou aqui, agora está passando, e aí eu posso rodar o teste quantas vezes eu quiser, que ele vai continuar funcionando, né? Agora, imagina o seguinte, o dev fez mais um ajuste, ele mudou aqui o status code, para 409, que é conflito. 409, ele falou, o arquiteto falou que esse status code é melhor. Beleza, alteramos o status code, eu vou lá no teste e altero o status code. Só que ele está com pressa. Ele quer testar só esse cenário, ele não quer rodar a automação completa. Mas peraí, são só 2. Isso nesse exemplo, né? No mundo real você pode ter um projeto de teste com 50, 100 testes automatizados. Então é interessante você ter uma estratégia para rodar testes pontuais para fazer validações menores e dar um feedback mais rápido. Isso é comum. Então imagina que você fez aqui o ajuste para o status code conforme o dev pediu, só que ele pediu para rodar só esse teste aqui, pelo menos nesse momento. Roda só esse, a gente está com pressa, tal, não sei o que, beleza. Você vem aqui e coloca o only para rodar só esse teste. Salvou. Na hora que você vai testar, falhou. Por quê? Porque deu erro na implementação do dev? Nesse caso, não. Tanto é que o status que ele está recebendo é o 409, porém o que está sendo exibido é o 201. Por que está aparecendo esse status code 201? Porque o meu porque tá salvando o livro ao invés de validar a duplicidade. Ele está caindo numa outra regra porque ele está rodando isoladamente. Ó. Vou dar um refresh. Ele está falhando, está gerando o que para mim? Problema. Por quê? Porque a minha estratégia de automação não está legal. Para eu fazer esse teste funcionar, eu tenho que rodar a regressão completa. Aí eu falei para o dev, ó, só rodando a regressão completa porque os meus testes são dependentes. Agora que eu tirei o only, ele roda a regressão completa, valida o status code 409, que é aquele que o arquiteto quer, porém, eu preciso rodar a regressão completa. Poxa, mas são apenas 2 cenários. Nem vai demorar tanto assim, eu sei, mas isso aqui é um exemplo. No mundo real, você pode ter 50, 100. E aí isso pode ser o diferencial. Então, qual que é a ideia? Eu ter testes independentes. Não é legal eu ter um teste automatizado que depende do teste anterior. Cada teste tem que se resolver sozinho. Ele tem que ser independente. Se resolver sozinho. Essa é a ideia. Como que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou vir aqui no ChatGPT e vou pegar uma outra massa que ele já gerou naquele prompt anterior. Vamos pegar aqui Senhor dos Anéis, não, quero outro livro. Ó. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, beleza, vamos pegar aqui esse JSON, tá vendo? Ó, isso aqui é um JSON, né? Tudo bem, vamos pegar esse JSON, vou copiar esse JSON, vou lá no VS Code, vou abrir o Postman, vou pegar aqui o post, vou jogar aqui no body esse JSON,
Vamos formatar, tira o ID, tira o V, formata de novo só para garantir. Beleza, isso aqui é JSON. Clica em Code, aqui ele vai gerar ó, a versão JavaScript, que é um pouquinho a coisa diferente. Inclusive até como o JSON funciona. Cadê a versão JavaScript? Não, aqui tá... Tá, tira essa vírgula aqui, ó. Tá dando erro de sintaxe. Agora ele gerou a versão JavaScript. Pega aqui o código em JavaScript, copia, e agora eu tenho uma nova massa de teste. Volta aqui para o nosso arquivo, livro CY, e aqui no não deve cadastrar um livro com um título duplicado, a gente vai trocar por Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não precisa do JSON Stringify aqui, então a gente tira a função. Aqui a gente usa const livro, então agora eu tenho uma nova massa. E agora eu posso voltar a usar o only, por quê? Porque agora o meu teste não está usando a massa do teste anterior. Ele é um teste independente, que ele tem a sua própria massa. Se eu salvar, será que vai dar bom? Não, vai continuar falhando. Por quê? Porque esse livro ainda não tinha sido cadastrado no ambiente. E o meu teste tem que validar o quê? A duplicidade. E como ele estava com dependência, ele dependia do cadastro que foi executado anteriormente. E se agora ele está independente, ele tem que ter uma pré-condição que faz um pré-cadastro para garantir a duplicidade. Entendeu? O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui e vou duplicar a chamada na API. Porque é assim que eu faço no teste manual. Se eu quero testar a duplicidade, eu cadastro uma vez e na segunda vez tem que trazer a mensagem de duplicidade. Na automação é a mesma coisa. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou validar apenas o status code 201 e depois eu vou cadastrar de novo, validando o status code esperado e a mensagem de erro esperada. Aqui eu valido só o status code. Por que eu não vou validar os dados? Porque esse teste já faz essa validação para mim. Então aqui o que eu quero é apenas fazer uma chamada a mais para eu ter uma pré-condição. Entendeu? E aí se eu salvar, mantendo como only, agora eu tenho o teste rodando com sucesso, independente. Se o dev for lá no código e alterar mais uma vez, ó, vamos supor que ele vem aqui e coloca, ó, o título do livro já foi cadastrado e troca o exclamação por ponto final. O usuário pediu para trocar. Aí você vem aqui no teste e troca para ajustar e você quer rodar somente esse teste. Beleza, ó. Mantém o only, ele continua funcionando com a nova mensagem de sucesso que foi ajustada. Você pode rodar quantas vezes você quiser, porque ele está controlando os dados, fazendo drop na collection, tá? Com o fluxo de ponta a ponta, onde ele tem aqui todos os passos para garantir que o livro do Harry Potter vai estar pré-cadastrado antes de fazer o cadastro, na qual ele valida o status code esperado de acordo com a expectativa do teste e a mensagem de erro, né? E o teste independente. E aí se você pegar aqui, ó, e tirar o only para rodar a regressão completa, beleza, você vai ter esse resultado aqui, ainda com uma performance muito boa, né? Mas porém com os testes independentes, o que é uma ótima prática de automação de testes. Legal, né? Bom, para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo e vou criar uma custom commands, ó, Cypress commands.add, e vou criar a seguinte custom command, post livro. Essa custom command vai receber como argumento um livro. Aí eu vou abrir aqui o bloco, vou pegar esse código aqui, ó, vou pegar o código de sucesso. Não, vou pegar esse código aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui que tem só o status code, tá vendo? Vou pegar esse código, vou copiar e vou colar aqui dentro, ó. Beleza, então eu tenho aqui o livro, que é a massa de teste que já está sendo passada. Eu tenho aqui o fail on status code false, que vai ser importante pra gente. Só que eu não vou validar status code aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um return response. Então toda vez que eu chamar essa custom command, ela vai mandar uma requisição post, porque o nome dela é post, ó, tá vendo? O nome dela é post, então o que ela vai fazer? Um post na rota de livros. Sempre deve receber uma massa, não vai validar o status code na requisição, vai validar depois, porque isso é responsabilidade do teste, dado que isso aqui é um projeto de teste automatizado específico para API, e vai devolver o resultado.
Entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, e ao invés de chamar esse código bem grandão, eu passo aqui um cy.postLivro, porque agora eu tenho uma custom command que recebe a massa de teste livro. Aí eu pego o callback dessa requisição, response, e aqui sim eu valido o status code, ó, expect response.status to equal 201. E aí aqui embaixo, ó, deixa eu formatar o código, beleza. Aqui embaixo, no teste valendo, vai ser a mesma coisa. Eu vou até copiar e colar, ó. Post livro, só que agora eu espero 409 e também espero que a mensagem de erro tenha o texto, o título do livro já foi cadastrado. Agora eu posso tirar isso aqui, por quê? Porque eu estou fazendo um reaproveitamento de código através das custom commands do Cypress. Olha que bonito! E eu posso usar isso aqui também lá no teste de cadastro com sucesso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir até o callback, ó. Agora eu tenho o quê? Reaproveitamento de código. Olha como ficou bonitinho. E aí, se mudar o endpoint, se mudar o URL, se mudar alguma característica, se for necessário colocar um cabeçalho com um token específico, eu vou fazer essa alteração dentro da custom command, que vai refletir para os demais testes. Além de deixar mais clean, eu tenho reuso de código, o que é muito legal. Vamos salvar e ver se funciona. Ctrl S, vamos lá, e olha só, funciona lindamente. E agora eu tenho aqui um teste automatizado de API, usando o custom command, com reaproveitamento de código e com uma estratégia de automação muito boa. Isso é muito legal, né? Bom, eu vou pegar essa custom command, vou recortar e vou colar aqui no arquivo de commands, ó. Beleza, agora ela está aqui numa camada específica, onde eu posso fazer reuso para outras suítes de teste, se assim eu quiser, né? E aqui eu vou salvar a suíte sem a custom command implementada, mas eu posso usar ela aqui tranquilamente. O resultado final é o mesmo, ó. O teste automatizado na minha API funcionando muito bem. Beleza? Bom, o que eu quis trazer com essa aula? Isso aqui é um curso de teste de API? Não. É uma masterclass de teste de API em Cypress, onde eu quis compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento de testes de API com você. Eu acredito que nós QAs precisamos evoluir tecnicamente. Temos que ir além do preencher campos e clicar em botões, além de abrir o Postman, colocar um JSON e apertar o botão e validar o que está acontecendo. Isso é importante, eu sei que é. Eu faço isso, é importante. Mas nós QAs precisamos evoluir tecnicamente e avançar na carreira. É aquilo que eu falei na aula anterior. Ter certificação é importante? Sim, é importante. Aprender sobre processo de qualidade de software é importante? Com certeza é muito importante. Mas a gente não pode deixar de lado a questão técnica. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu dou mais ênfase para a questão técnica na área de QA do que para a questão de processos. Porque é aquilo que foi o divisor de águas na minha carreira, onde eu vi melhores resultados e até hoje é onde eu venho me destacando e fazendo um bom papel. Mais uma vez, tudo é importante, só que o que eu vejo na comunidade são muitos QAs deixando de lado a questão técnica. Tem que evoluir em todos os aspectos. Tem que evoluir tecnicamente, tem que evoluir em processos, tem que ter uma certificação sim, tudo faz parte. A gente não pode nos dar ao luxo de falar, eu só quero trabalhar com a parte funcional, só a parte de negócio e a parte técnica não, porque eu não gosto. Então é melhor repensar, porque a área de QA está evoluindo, ela está crescendo e muita coisa vai mudar. Já mudou muita coisa. Em 2014, 2015, eu falava, no futuro, em menos de 5 anos, muitas vagas vão pedir automação. Pouquíssimas não vão pedir. Hoje, a maioria das vagas pede automação. A maioria. Acho que 95% das vagas pedem automação. Pelo que eu tenho olhado no mercado. Mas pede automação e o QA vai lá para trabalhar com teste manual? Acontece. Talvez até bastante. Mas as vagas estão pedindo automação. Porque as empresas estão vendo valor no teste automatizado. E além disso, muitas equipes de tecnologia estão entendendo que o QA mais técnico também é
um trunfo para o processo de desenvolvimento de software com qualidade. Então não se engane, evoluir tecnicamente é importante. E essa Masterclass eu trouxe exatamente para isso, para te dar aqui um pouquinho de visão técnica, um pouquinho da minha visão em relação à qualidade de software e como que você pode procurar evoluir como profissional de QA e se tornar um QA mais técnico, o que é muito importante. No futuro, esse perfil Software Development Engineer em teste vai estar mais em alta. Eu tenho olhado para isso, eu tenho pesquisado, e o tal do SDET vai ser um diferencial. Então, não se engane. Evolua tecnicamente. E se você não curte a parte mais técnica, dê uma repensada e tenta dar uma chance, porque não é chato. Eu particularmente gosto. Mas é aquilo, na área de QA é importante evoluir, é importante dar atenção para a parte técnica. E cara, desde quando eu comecei a me envolver mais tecnicamente, eu só colhi bons frutos. A qualidade dos meus testes foram melhores, os meus reports de bugs foram muito melhores, a minha comunicação com o time de desenvolvimento, arquitetura, banco de dados, infraestrutura foi muito melhor, então a gente só tem a ganhar com isso. Tira essa barreira. Eu sei que na área de QA foram criadas muitas muralhas, muitos QAs têm muralhas com essa questão técnica. Tira essa barreira, porque se você avançar nisso, você só vai colher frutos, só vai colher benefícios. Olha para a régua do mercado. Abre o LinkedIn agora e dá uma olhada. A maioria das vagas pedindo mais requisitos técnicos. É a realidade do mercado. A gente tem que se adaptar, a gente tem que evoluir. Não dá mais pra gente se dar o luxo, como a gente se dava o luxo 10 anos atrás, de falar, não, eu quero ser só QA funcional e tá bom assim. Tem gente que tá estável na empresa, trabalhando só como QA funcional e tá bem, mas se tiver um layoff vai ter que correr atrás. E eu vejo muito disso, tá? Eu vejo muita gente com o perfil Open to Work no LinkedIn, me procurando para fazer curso, para receber aula particular de automação. Então não se engane, aproveite, pega essas dicas que eu estou te dando, mastiga essas informações, evolua tecnicamente. Isso vai ser o diferencial na sua carreira. É muito importante nós, como QAs, termos um perfil técnico mais evoluído, mais avançado. É importante. Eu não estou falando para você ser o mestre da programação, não precisa chegar nesse nível. Se você quiser, claro, fica à vontade. Eu não me considero o mestre da programação. Eu me considero um bom programador, mas mestre, um programador especialista, não me considero. Mas aquilo que eu sei de programação tem me trazido muitas oportunidades como QA. E isso é inegável. E então eu estou compartilhando isso com você, tá? E a visão que eu trouxe aqui é para você entender mais ou menos como que funciona a questão técnica. É muito legal você ver como que uma API é construída. Por mais simples que seja aqui, isso aqui já abre muito a mente, sabe? Então a gente aprendeu aqui como criar uma API usando o ChatGPT, nem precisou fazer do zero, o ChatGPT já ajudou a gente, já ajudou a criar a massa. Tivemos aqui uma visão de como que o Cypress funciona para testes de API. Essa API ainda tem funcionalidades de obter livros, excluir livros, lista de livros. Então, testa, faz experiências aí na sua casa, pega esse projeto, eu vou colocar ele no GitHub do jeito que está aqui, testa as outras rotas, faz experiência, compartilha no nosso canal do Telegram as experiências que você está tendo estudando isso aqui, porque isso aqui realmente vai fazer com que você colha bons frutos evoluindo tecnicamente como QA. Espero de coração que você tenha gostado. Foi um conteúdo que eu preparei e produzi com muito carinho para você ver qual que é a minha visão como QA, para eu compartilhar com você a minha visão de como que um QA técnico deve se comportar, né, e deve evoluir profissionalmente. E espero te ver no futuro em novas masterclasses. Em breve eu vou estar lançando aí um curso de Cypress muito bacana, numa plataforma diferente, com uma metodologia diferente do que eu já fiz até hoje, né? Então me acompanha nas redes sociais, me segue no Instagram, vai lá pro meu canal
do Telegram para você acompanhar também e fazer network com os QAs que já estão lá. Me segue no LinkedIn para a gente ficar sempre aí antenado com as tendências de qualidade de software e tecnologia no geral. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você e te vejo na próxima. Tchau!